conhecimento é a ferramenta mais poderosa para conquistar a liberdade financeira. A Genial Educação é uma escola de educação financeira, uma iniciativa entre Genial Investimentos e Estácio, uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil. Nossos cursos unem a expertise de grandes especialistas do mercado a uma metodologia inovadora. Desenvolvemos conteúdos para que você possa dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos ou se tornar um investidor profissional consistente. Temos cursos do básico ao avançado, como análise técnica, aprenda a investir em ações, opções, long short, psicologia do trader, fundos imobiliários e muito mais. E sabe o que é ainda melhor? Contamos com o apoio da B3 nessa jornada, garantindo que mais pessoas tenham acesso à educação financeira com um conteúdo relevante e de qualidade. Venha transformar o seu futuro com a Genial Educação. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Que Fundo é Esse? Dessa vez estamos com uma edição especial. Recebemos aqui o Bernardo Sanches. Tudo bom, Bernardo? Oi, Isa, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, muito obrigado pelo convite, muito bacana estar aqui com você, estar aqui na Genial, é uma oportunidade muito legal. E você, tudo certo? Tudo certo por aqui também, obrigada a você por aceitar o convite. Chamei o Bernardo, pessoal, o Bernardo ele faz Gente, programa, não é programa, é canal. Vai pelos fundos, para quem não conhece, super legal, se inscrevam lá. Ele também tem um Instagram de mesmo nome. E ele é muito interessado. Você não trabalha com fundos imobiliários, né? Mas você adora. É um pouquinho dessa história, né? É isso mesmo, Isa. Eu não sou do mercado, até brinco, né? Sou um investidor comum, como todos os outros aí, só que eu gosto tanto do tema, resolvi me aprofundar e disso veio o canal, veio o Instagram, e aí a gente foi dando continuidade nesse projeto de trazer conteúdo, trazer informação, trazer exatamente essa ideia, trazer muita informação, muito dado para o cotista, para o interessado em fundo imobiliário poder tomar suas decisões com mais qualidade, né? Exato. E até quem nunca acessou o canal do Bernardo, eu acho super interessante, porque ele esmiuça bem aquele monte de informação que a gente recebe, né? Às vezes a gente tem documento para dar com pau, o Bernardo vai lá, tira as partes importantes e explica de uma forma bem didática aí para quem quiser assistir, tá de graça aqui no YouTube, né? Eu acho fantástico esse trabalho, Bernardo, parabéns. Obrigado, Ida. Dá trabalho, porque eu gosto de realmente aprofundar, né? Pegar alguns relatórios gerenciais, pegar o regulamento do fundo, ver algumas lives de gestores que eu sei que você faz também com maestria e eu gosto muito de fazer também. Então, a gente, dessas conversas, extrai muita coisa. Eu gosto de colocar isso nos vídeos também. E a gente tenta compactar ali em 20, 22 minutos para passar informação de qualidade. Exato. Eu tento fazer a mesma coisa aqui, meu objetivo é sempre trazer um gestor, né? Hoje quis fazer uma coisa diferente, o mercado, a gente está na maior queda do ano para o mês, né? Já caiu, o IFIX já caiu aí hoje, está caindo 4,2%, mais ou menos, tá? Então, a gente está numa das maiores quedas do ano de fundos imobiliários, nem no mês em que se cogitou a aprovação da tributação de fundos imobiliários, eles caíram tanto. Então, trouxe o Bernardo aqui para responder qualquer pergunta que vocês tiverem, podem mandar aí no chat, para a gente explicar um pouco o que está acontecendo nos fundos imobiliários, qual que é a nossa visão, e tentar esclarecer aí as dúvidas, tá? Fazer um bate-papo bem diferente, uma edição especial do Que Fundo é Esse? É isso aí. Bernardo, deixa eu perguntar um pouco, o que você está vendo aí do mercado de fundos imobiliários, se você quiser separar por setor, para a gente ir discutindo alguma coisa. Eu sei que está todo mundo muito assustado com as quedas, né? A gente sabe que a queda já não é mais tanto por causa da B. O que a gente está vendo aqui, analisando o relatório da B3, né, a gente vê que a liquidez de fundos imobiliários diminuiu bastante. Apesar de ter mais gente entrando, tem menos negociações acontecendo, né? Isso acaba contribuindo também um pouco para uma queda um pouco mais agressiva do que deveria ser, né? Por essa falta de liquidez. Queria que você comentasse um pouco qual que é a sua visão, o que está acontecendo aí, o que as pessoas estão pensando a respeito dessa queda no mercado.
Isa, acho que essa é a grande pergunta que rola aí há mais ou menos 3 meses, né? Assim, que a coisa agravou de vez. E, bom, são alguns fatores, né? Alguns fatores, na minha visão, que têm contribuído. Primeiro, obviamente, a elevação das taxas de juros, né? Tanto nos juros futuros quanto na própria Selic. E, querendo ou não, o mercado de pessoa física ainda faz a precificação muito em cima da Selic e da renda fixa imediata, né? Não tanto na NTNB, no juro futuro, embora uma parte do mercado já tenha entendido que a correlação dos fundos imobiliários é muito mais com esses títulos do Tesouro IPCA+. Também tem a questão do risco Brasil, né? A gente vê cada vez mais incertezas sobre o nosso momento aí econômico, fiscal, político. Isso tudo também acaba afugentando as pessoas da Bolsa, afugentando as pessoas de qualquer projeto que demande risco, né? É um momento que todo mundo fica mais cauteloso, isso é natural, ou a pessoa acaba só segurando o dinheiro, porque ela não sabe o que vai vir amanhã, o que pode acontecer. Além disso, a gente vê a inflação batendo valores muito elevados, né? Já 10% aí de IPCA. Então, as pessoas também têm medo de arriscar demais. Esse é o cenário que eu vejo principal. Se a gente for entrar para segmentos, acho que até a gente estava comentando um pouquinho antes de entrar, né? Os fundos de papel é o que vem se segurando, porque eles conseguem trazer a inflação no D0, né? Ele tem ali esse componente inflacionário que ajuda demais aí o investidor a conseguir manter o poder de compra dele, pelo menos imediato. E quando a gente vai para fundos de tijolo, para FOF, aí a situação realmente fica bem mais difícil. Isso vem muito também do yield, né? O rendimento acaba ficando mais espremido, e aí a pessoa começa a fazer as contas ali e fala, poxa, para que eu vou receber num fundo de tijolo ali, sei lá, 0,50, 0,60, se tem fundo de papel pagando 1,10, 1,20, né? Então, esse pensamento muito imediatista de dividend yield também colabora um pouquinho para essas quedas mais bruscas. Pelo menos é isso que eu tenho visto. E você? A minha visão, eu concordo com você, tá? Eu também acho que tem um fator ali de muita gente que entrou sem saber exatamente por que estava entrando nos fundos imobiliários, está saindo sem saber por que está saindo, né? Estão saindo no prejuízo porque está vendo que está caindo e realmente está caindo. O mercado imobiliário ele é um mercado cíclico, tá? E até perguntam, e a valorização está próxima? Não vejo um movimento de valorização aqui, pelo menos pelos próximos 6 meses, tá? Como o Bernardo comentou, a gente está aqui num momento bem delicado de risco país, eleições vindo ano que vem, inflação muito aquecida, né? E não há nenhum problema de Brasil, é um problema mundo. Por causa aí de alguns lockdowns, tem falta de container no mundo, né? Que é um negócio meio absurdo, mas está contribuindo aí para a inflação ficar mais alta, né? E isso acaba impactando em uma Selic mais elevada, uma aversão ao risco. Então, realmente, os fundos imobiliários estão apanhando aquelas pessoas que entraram sem saber direito no que estavam investindo, não entende o lastro. Às vezes, poxa, você está investindo num shopping super bom, super resiliente, mas a cotação ali na tela caiu, a pessoa se assusta e vende porque acha que está perdendo e volta para a renda fixa. Então, o que eu vejo também? Tem um efeito adicional, né? Que é esse efeito da venda por desconhecimento, né? Poxa, às vezes o fundo dele ali, se em cima do valor que está negociando hoje, está pagando 10%, 12% de dividend yield, ele está abrindo mão desses 12% para investir num CDB que paga 120% do CDI, por exemplo, com imposto de renda, né? Às vezes as pessoas fazem um cálculo muito imediatista e às vezes fazem um cálculo de comparação errado, né? Eu vi muita gente, até foi um questionamento no Isa Analisa, na caixinha que eu abri essa semana, por que não se deveria usar o preço médio para tomar as decisões, né? O preço médio de aquisição. E é justamente por causa disso, você vai calcular o dividend yield em cima do preço de aquisição, você está fazendo o cálculo errado, né? Não é essa rentabilidade que você está abrindo mão. O preço ele é importante no momento da compra. E hoje está tudo muito barato, né? Dificilmente
você consegue achar alguma coisa cara. Ainda tem alguma coisa ou outra ali que eu acho que ainda está um pouquinho cara, mas se você fizer um aleatório, assim, vai investir em um fundo de imobiliário aleatório, é bem provável que você ache algum fundo que está desvalorizado. Então, acho que tem um pouquinho dessas questões aí atrapalhando bastante o preço, né? Eu concordo 100%. Realmente, e até acrescentando um pouquinho do que eu já tinha falado, e dentro disso, desse aspecto que você falou, né, a pessoa acaba esquecendo da possibilidade de valorização, né, de ganho de capital. Se você fechar realmente a análise só em yield e, de repente, ali o que paga uma renda fixa, você exclui, né, exclui essa possibilidade de estar pagando barato, estar pagando com uma possibilidade boa de upside e, o que é mais importante, né, comprar sempre com margem de segurança. Isso que é interessante em qualquer ativo, né, que você tenha que adquirir, seja ativo de bolsa, ativo financeiro ou ativo real, você deve tentar comprar com margem de segurança. E esse momento parece bem evidente nesse sentido, né, Isa? Perfeito. Hoje em dia, quando a gente... Fundos de tijolo é mais fácil da gente ver o preço por metro quadrado, né? E a gente vê que hoje em dia tem fundo que tem o preço por metro quadrado abaixo do valor de reposição, né? O valor de reposição é o custo do terreno mais o custo da construção daquele tipo de empreendimento. Então, poxa, qual é o sentido daquele ativo estar sendo negociado tão abaixo do custo de reposição, né? Poxa, você está comprando muito mais barato via fundo imobiliário do que se você fosse lá comprar o ativo real e fazer uma proposta para o cara, né? Exato. Então, hoje em dia tem muitas essas distorções. Eu acho que isso vem também muito os fundos de tijolo, eles têm um delay para repassar a inflação, né? Como você comentou, os fundos de recebíveis, eles acabam repassando muito mais rápido, né? Afinal, eu já recebo a correção lá monetária e muitos dos fundos já distribuem. Os fundos de tijolo, a gente precisa de um evento que se chama reajuste, e esse reajuste é anual, o reajuste do valor do contrato. Então, a inflação está muito alta, só que demora normalmente 1 ano para repassar para o tijolo, né? Então, às vezes, as pessoas não têm essa paciência e acaba falando, nossa, esse fundo nunca vai me dar um rendimento bom, e acaba deixando de lado, né? Não vê a inflação que vai repassar para o contrato e aí vai valorizar, vai dar 10% a mais de dividendo, né? Exatamente, Isa, tem toda a razão. E, inclusive, eu fiz um vídeo recente sobre o HGRU, né? Ele que é um fundo bem voltado aí para contratos atípicos e tem essa indexação, né? Esse reajuste já firmado com locatários muito fortes dentro de imóveis com um prazo longínquo de aluguel. E aí o título do vídeo era exatamente isso, porque que esse fundo de tijolo ia te proteger em cenário inflacionário, né? Porque a gente pensa muito, inflação vai para o fundo de CRI, que ele vai te pagar no D+2, D+3 ali, né? Geralmente tem esse delayzinho do mês que aplica a inflação para depois vir o rendimento. No fundo de tijolo é o que você está falando, ele tem ali o aniversário do contrato, né? Geralmente anual você faz esse reajuste, inclusive boa parte dos fundos tem agora em dezembro. Então a gente já imagina que para janeiro, por exemplo, esses contratos atípicos já estejam reajustados e aí a gente consiga ver um aumentinho de rendimento nesses fundos de tijolo também. Exato. E vale até comentar que esses fundos de tijolo não tem choro nem vela, né? Você combinou que vai ser 100% IPCA, 100% IPCA. Você não pode pagar, o problema é seu, né? Entre aspas, mas tem que ser pago, né? Tem uma validade jurídica muito mais forte e não tem as negociações como um contrato típico. Às vezes o inquilino dá aquela choradinha e o dono do imóvel acaba cedendo, né? Em contrato atípico não tem. Eu gosto bastante de contratos atípicos, mas tem algumas ressalvas ali que a gente tem sempre que olhar a qualidade do crédito do inquilino, né? Eu acho que nem todo mundo faz essa análise, né? Porque eu vejo muita gente falando que contrato atípico é bom, independentemente do que é. Aí hoje a gente estava até comentando, eu fui abrir um fundo que é do agronegócio, não é imobiliário, e eu vi que um dos locatários tem 20% da receita do fundo, é um locatário que está com problema de caixa, assim, está quase pedindo RJ já tem alguns anos, né? E aí o cara fechou um contrato de 15 anos. Um contrato atípico é quase como se você estivesse emprestando dinheiro para o cara. Então, imagina se emprestar dinheiro para um cara que está com dificuldade de pagar quem ele está devendo por 15 anos, achei um pouquinho arriscado.
Exato. O contrato atípico, eu concordo com você. Tem gente que gosta demais do contrato atípico e acaba esquecendo de alguns pontos de análise, como você falou, né? O risco de crédito do locatário também passa pela localização daquele ativo, porque uma hora o contrato atípico acaba. Passa também pelo cuidado de esses reajustes irem sendo feitos. Obviamente, eles vão sendo feitos ano a ano, mas se você tiver contratos, por exemplo, indexados a IGPM, a gente pode ter uma explosão em determinado período que esse valor de aluguel vai lá para cima. E aí, numa hora de revisional, aliás, revisional não, uma hora de vencimento desses contratos, aí você vive uma realidade dura, né? De voltar para o valor de mercado, que naturalmente vai estar bem mais baixo. Que foi o que aconteceu com o Rect, né? Com o contrato da Vivo lá no Rio de Janeiro. O contrato da Vivo já estava bem acima ali, estava, salvo engano, estava quase o dobro do valor de mercado, e o contrato atípico venceu e a Vivo falou que não ia renovar. Então foi. O fundo apoiou bastante, né? Era uma coisa que eles já vinham falando a vários relatórios gerenciais, mas eu acho que o pessoal esperou acontecer para tomar alguma decisão. Exato, esse é um caso bem evidente, assim, bacana você levantar, porque o Rect, ele sempre prezou por ativos com um cap rate muito elevado, né? E aí você acaba ganhando nesse aluguel, nesse prazo que você tem esse locatário ali firme, mas depois isso fica muito complicado. A gente viu esse ativo da Vivo, o cap rate chegou a ser 14%. Hoje ele está em torno de 8%, então a queda foi brusca realmente. E veio para alguma coisa bem mais próxima do mercado, né? Exato. Mas um negócio que eu acho muito interessante é que a gente está num momento bem difícil para fundos imobiliários. Tem algumas perguntas aqui a respeito até de emissão. Eu vou pegar um gancho antes de te responder. Falar que a gente está num momento difícil, está difícil os fundos imobiliários fazerem emissões, mas mesmo assim a gente vê os primos, vamos chamar assim, que são os fiagros, nascendo e vários fiagros saindo aí no mercado, né? Que é um território completamente novo, inexplorado, digamos assim, e que está pegando carona aí em tudo que os fundos imobiliários criaram ao longo desses últimos quase 30 anos aí, desde a primeira legislação. O que você está vendo, Bernardo, dos fiagros hoje? Então, Isa, esse é um ramo aí que eu tenho tentado estudar bastante, sabe? Eu fiz um estudo legal e até transformei em live sobre os fiagros que estavam listados já, né? No momento, eu acho que falei de 11 fiagros, hoje já são 13. E, assim, algumas coisas a gente tem que ter em mente, que o fiagro ele tem algumas diferenças do fundo imobiliário, né? Por exemplo, o fiagro ele não tem a obrigação de distribuir os 95% do lucro caixa no semestre. Então, isso dá uma diferença grande. Embora a maioria absoluta dos fiagros venham com essa ideia, inclusive por regulamento, a gente tem que saber que na lei, por legislação, não é obrigatório. Então, sempre que você for entrar num fiagro, tem que observar isso no regulamento, se ele tem a previsão ali de realmente distribuir 95% do lucro caixa. E é o que você falou, é um segmento ainda inicial. Eu acho que tem muito, muito a crescer. Nesse estudo que eu fiz, os fiagros, o CRA, né, que vai ser o principal instrumento aí nos fiagros, pelo menos por enquanto, a maior tese é voltada para dívida, né, como se fosse o CRI dos fundos imobiliários, então vai ser para CRA. Ele representa só 8% hoje da dívida dentro do segmento agro, né, que é de 600 bilhões. Então, tem muito a crescer, tem muito a se desenvolver, só que tem algumas dificuldades, né? Por exemplo, a gente não sabe com esse recurso todo chegando agora do mercado de capitais, será que as taxas vão diminuir? Outra coisa que se fala muito, monitoramento dessas operações. É diferente você monitorar uma obra, né? Do que uma safra, por exemplo, que às vezes está ali o lastro numa safra. Então, tem várias nuances aí que a gente vai ter que ter cuidado. Eu tenho gostado bastante das teses. A maioria absoluta, como eu falei, são de CRAs, né? São fundos de papel, vamos dizer assim, voltados para o fiagro, e em uma média assim, de CDI mais 5%, o que é bem interessante. Se a gente falasse um ano atrás, não seria, né, Isa? CDI a 2% não tinha nada de interessante, mas hoje, se a gente projetar aí uma estabilidade, de repente, de CDI a 10%, dá uma taxa, né, um bruto muito interessante.
Infelizmente, só um fundo até agora veio com uma tese diferente, que é o da Santa Fé, que ele tem a proposta de adquirir imóveis rurais e arrendar. Então, por enquanto, só esse está com essa visão assim mais rural de fato. Os outros são mais de dívida, mas eu tenho gostado bastante, tenho acompanhado, especialmente o GCRA, que é um fundo que está na sua segunda emissão, conseguiu taxas bem interessantes, né? Se não me engano, em torno de CDI mais 6% e PCA mais 8%, são taxas que chamam a atenção. E eu acho legal também essa questão deles serem muito voltados para a CDI, até comentei isso no vídeo. Porque assim, os fundos imobiliários, eles são muito atrelados à inflação. Então, você consegue equilibrar a sua carteira e os seus rendimentos. De repente, em um dado momento, a inflação começa a arrefecer demais e as pessoas vão buscar mais ativos em CDI enquanto ele estiver alto, e aí você vai acabar pagando mais caro. Então, se você entrar antes, você vai ter esse equilíbrio de preço e rendimento no médio prazo de uma forma bem interessante. E você, o que você tem visto dos FIAGs? Eu acho que a tese é super interessante. Eu tenho algumas dúvidas ali a respeito da execução, porque principalmente para os fundos de CRA, né? É mais difícil você executar uma fazenda do que você despejar um inquilino de um imóvel, né? Então, eu tenho algumas dúvidas de como será feito se chegar em um nível de ter que realmente executar as garantias, né? Mas eu tenho gostado bastante da tese, eu acho que tem muito futuro. Ele já pegou praticamente o caminho das pedras dado pelos fundos imobiliários, então é basicamente pegar o que já foi criado e adaptar para o mundo do agronegócio, né? Tem um ponto que acho que, se conseguir mudar, destrava muito valor nesse mercado, que é que hoje o pecuarista, o agricultor, ele consegue uma taxa subsidiada se ele pega crédito junto ao governo. Isso acaba dificultando um pouco o crédito privado, né? Porque eu não vou emprestar meu dinheiro mais barato só porque ele pega do governo mais barato, tá? Então, assim, o mercado privado acaba tendo isso. Ele realmente vai pagar pelo risco que ele está tomando e não vai dar desconto, não tem nada, né? Tem que pagar o valor justo. Então, o governo já havia sinalizado, quando subiu o novo governo, né, já tem uns 3 anos, que ia tirar um pouco desse crédito subsidiado. A gente vê que diminuiu um pouco, mas ainda é bem relevante nesse tipo de mercado. Então, acho que se essa chavinha virar, esse mercado aí tem potencial de passar de lavada o mercado imobiliário, né, de fundos imobiliários, o mercado de CRIs. É interessante esse aspecto. A boa parte dos prospectos que eu tenho lido, dos estudos de viabilidade, eles comentam esse tema, porque o pequeno empreendedor, o pequeno produtor, realmente ele tem ali o subsídio do governo, e aí fica muito difícil, né, você competir com aquelas taxas, não faz sentido trazer para o mercado de capitais. E, por outro lado, você tem também grandes empresas que conseguem se capitalizar via bolsa. Então, também não é o foco desses fundos, né? Eles vão ficar ali na classe média do segmento agro, vamos dizer. Inclusive, a gente já tem fundos imobiliários que têm também um certo vínculo com o mercado agro, né? E o gestor lá do RZTR, o Paulo Prado, ele fala que são cerca de 650 produtores que vão ser aí atendidos pelos fundos imobiliários voltados para o agro e pelos FIAGROS, né? Lembrando que tem 4 fundos mais voltados aí para agro, mais fundos imobiliários, né? Que é o QAGR11, o RZTR11, o BETRA11 e o BETAL11, né? Cada um com sua característica. Se alguém quiser perguntar aí, a gente fala um pouquinho mais deles também. Inclusive, é o fundo do BTG que eu estava comentando, né? Que ele é basicamente contratos atípicos, e aí você vai ver 20% da receita é Cururipe, né? Que, para quem acompanha, exato, aí, estava com um problema grande de fluxo de caixa. Então, acho que a gente tem que analisar isso. Acho que o CRA ele vai ter um pouco mais de risco mesmo, justamente pela dificuldade de execução das garantias. Então, acho que, na minha visão, o FIAGRO ele deveria pagar um pouco melhor, né? Agora a gente está um pouco equiparado, porque a gente está num momento de aumento de juros, um momento bem diferente de mercado, mas... E tem o crédito subsidiado também, que impacta bastante aí essa assimetria. Então, quem não tem um crédito tão bom acaba não conseguindo se financiar no mercado de capitais, né? Acaba tendo que recorrer a um banco ou a um empréstimo tradicional.
Então tem um pouco dessas dificuldades. Até comentaram aqui do Quasar Agro. O que eu acho interessante do Quasar Agro, a pessoa comentou que está no prejuízo, né? Ele foi o primeiro fundo agro que surgiu. A ideia era investir 100% em silos, em ativos logísticos, né? Na verdade, a ideia inicial era silos, mas eles não abriram no prospecto, não de empresas com bom rating de crédito e contratos 100% atípicos, né? E acho que eles ativos, né? E hoje, olhando para trás, óbvio que dando uma aqui de engenheiro de obra pronta, de copiloto, que for, que é aquele que vai dar pitaco no que os outros estão fazendo, a gente vê ali que o regulamento deles nasceu muito restrito, e acho que na época tinha que nascer restrito mesmo para o fundo conseguir nascer, e ele ele não conseguiu alocar, porque quando saiu a oferta, ele levantou quase R$1 bilhão, ele tinha onde alocar, e no meio do caminho um dos vendedores acabou dando para trás, ele teve que amortizar o fundo, né? Então, muita gente pagou R$100 no fundo e acabou recebendo de volta, eu já não lembro mais o valor, era próximo de R$25, salvo engano. Não sei se você vai me corrigir aí, Bernardo. Não lembro exatamente quanto foi o valor, mas foi um valor alto de amortização, de fato, né? Foi um valor bem significativo, né? Mas eu acho que esse fundo foi disruptivo, é um case bem diferente. E foi o que abriu o caminho. Depois veio o Risa Terrax, que foi efetivamente o que abriu as portas para nascer o Fiagro, né? Inclusive, a lei de Fiagro foi baseada muito no que o Risa Terrax estava fazendo. Inclusive, quem quiser ver, tem um que fundo é esse que eu fiz há muito tempo com o Paulo da Risa, tal. Paulo, gestor da Risa Terrax, que ele comenta um pouquinho, foi logo antes de sair a legislação de Fiagro, e ele comenta ali dos inputs que ele estava dando para sair essa legislação. Então, na minha visão, ele pegou ali os erros, descobriu o que tinha acontecido de errado e conseguiu aplicar uma tese bem melhorada. Eu não sei qual a sua visão, então ele acabou vendo que talvez no logístico não fizesse tanto sentido e decidiu comprar a terra com um pênalti, né, emprestar esse dinheiro para o fazendeiro, para o agricultor, com uma opção de recompra do fazendeiro, com o mesmo deságio que ele tinha dado, e mais a valorização da terra. Então, achei esse case super interessante, e aí nasceu o Fiagro, foi basicamente bem engravidou legal, aí. Você está falando, eu acho legal a gente tentar comparar o QAGR com o Betal, e o RZTR com o Betra, né? Até foi mais ou menos nesse sentido que eu fiz alguns estudos também, porque é o que você falou, o RZTR, assim como o Betra, eles são voltados para a aquisição das terras e locação e arrendamento, né? No caso do RZTR, ele utiliza da lei de arrendamento, no Betra eles preferiram utilizar o contrato de locação. E é interessante também a gente ver teses distintas no formato, né? O RZTR, ele é voltado para um contrato pré-fixado, né? Ele geralmente faz operações 6+6. Você você compra a terra, faz o arrendamento em 6%. Então, geralmente o arrendamento no Brasil é em torno de 2,5%, 3%. Então, eles já fazem essa compra muito descontada, para ser 6%. E tem a opção de recompra também anual, né, para dar esses outros 6%, embora a maior parte das operações seja bem verdade, eles tenham feito no modelo sem a recompra, já no arrendamento de 12%, né? O próprio Paulo, ele comenta em lives que foi a tese preferida, assim, dos produtores rurais, né? Ninguém quis ficar com a possibilidade de perda da terra. Então, é sempre bom lembrar que no RZTR é um case de operação pré-fixada. Já no Betra, eles fizeram um pouquinho diferente. Eles têm ali uma indexação em IPCA nesse contrato de locação e também tem a opção de recompra. Então, são teses distintas, não é que uma é melhor que a outra, são teses distintas. E no QAGR, que você estava comentando, para comparar, né, com o Betal, o QAGR ele focou bastante na questão de silos, né? Praticamente todo o portfólio do Quasar é voltado para silos. E aí a gente tem algumas dúvidas, né, de como se dá a depreciação desses ativos, né? Esse é algo que eu levantei em alguns vídeos e até queria conversar com o pessoal da gestão lá para a gente entender melhor, né? O próprio relatório gerencial vem falando que eles estão monitorando esses ativos e que uma parcela já dos rendimentos
ficaria para fazer essa manutenção preventiva? Mas será que todo ano tem que fazer essa manutenção preventiva e ela é crescente? Então, acho que esses detalhezinhos é importante a gente saber. Já no Betal é uma tese um pouco mais ampla, né? Eles têm silos também, mas eles abriram o case para ativos de transbordo, retroárea de porto. Então, o Betal ele é um pouquinho mais amplo e, obviamente, um fundo mais novo também. É o que você falou, o que a GR ele veio, né, com a tese inovadora, chamou muita atenção, e aí, infelizmente, a tese não deslanchou, acho que como eles queriam, teve a questão da amortização, logo depois veio o RZTR e tinha dúvida, né, se o mercado, poxa, ia abraçar Bernardo, mais... só corrigindo aqui, amortizou R$38, mandaram aqui nos comentários. 38, né? Eu estava na dúvida, porque eu lembrava que o PATC tinha sido 14. Eu sabia que era mais de 20%, mas eu não queria chutar tão alto assim. Era R$38, então quase 40% do fundo foi amortizado. Isso gerou um grande problema, né, para o fundo. O que eu levanto também é assim, numa próxima emissão do fundo, será que o mercado abraça? Porque teve a demora muito grande da alocação que culminou nessa devolução de recursos, né? Então a gente vai ter que observar isso com cuidado também. Exato, né? E eu acho que foi aprendida a lição, eu acho que ele nasceu... Como era um produto muito inovador, tinha que nascer muito amarrado, só que ele nasceu amarrado demais, então ele nasceu tão amarrado que ele não conseguiu subir, né? Então, eu acho que foi disruptivo, acho que dentro do que aconteceu com o fundo, eles foram super bem, tá? Acabaram amortizando o fundo, porque realmente a gente não... O que eles procuravam ali eram só meia dúzia de silos que podiam atender aos critérios deles, e nem todos estavam dispostos a vender, então foi melhor realmente amortizar. Tem muita gente perguntando aqui o que a gente acha do fundo, o que acha do fundo de silos, do Quasar Agro, muita gente que entrou aqui no IPO. Bom, ele é um fundo, ele acaba sendo como um fundo de tijolo, tá? Minha visão, ele está desvalorizado, mas ele está um pouco desvalorizado também pelo mercado que a gente está, né? Não tanto pela perda dos fundamentos, não acho que perdeu os fundamentos, tá? Ele continua entregando dividendos mensais, agora que ele está alocado, ele deve ir um pouco mais constante, e ele está sofrendo um pouco porque todos os fundos de tijolo estão sofrendo, né? Não chega a ser alguma questão fundamentalista. Óbvio, não vai chegar aos R$100, até porque ele já pagou R$40 quase de volta, R$38 de volta, para quem entrou. E qual vai ser o próximo passo desse fundo? Não sabemos. Podíamos chamar aqui até a gestão para conversar um pouco. Eu sei que trocou um pouco, e talvez nem seja... eles tenham perdido um pouco do histórico do fundo, né? Porque a gestão colocou de pé, não é mais a gestão que toca, mas a gente pode questionar eles aí quais são os próximos passos para esse fundo. Se volta, se não volta. Não, eu penso como você, assim, eu acho que perda de fundamento não tem, o mercado está batendo muito nos fundos imobiliários de modo geral, o que a GR é mais um deles. Além disso, tem a desconfiança, né, que vem com o fundo dessa alocação demorada, da amortização, mas é bom lembrar que o fundo ele entrou num processo de estabilidade, né, ele tem ali os ativos dele, ele está fazendo o pagamento de rendimento de forma estável, eles dão um guidance de rendimentos também, o relatório gerencial lá do que a GR é bem interessante, eu acho a gestão transparente também, participa de live, tenta comentar o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, e aquilo também que a gente falou de contratos atípicos, né, o que a GR é todo voltado aí para contratos de longo prazo, atípicos, com o reajuste certo da inflação, então eu acho que não tem muito para desesperar, não. Perfeito. Respondendo aqui as perguntas, para a gente não entrar tão fundo assim no Fiagro, eu sei que eu nunca trouxe ninguém para falar aqui de Fiagro, então eu aproveitei o Bernardo aqui para a gente conversar bastante. Te usei, tá, Bernardo? Desculpa. Pegando aqui algumas perguntas, tem uma pergunta do Majid, que ele está perguntando se as emissões estão contribuindo também para as quedas nos fundos e confiança para a queda tanto dos fundos e da confiança dos investidores, pelo que eu entendi. O que você acha a respeito disso? Essa acho que é a pergunta do momento, né? Eu acho interessante assim que nos fundos imobiliários tem tanta transparência, tem tanto gestor aparecendo,
a gente gosta tanto de falar de fundos imobiliários que todo mês tem um tema. Ou é tributação, ou é emissão abaixo do VP, ou é excesso de emissões, ou é queda de rendimento. Os fundos imobiliários são bem temáticos, assim, eu acho bem legal. E essa questão de emissões está muito em voga. Assim, os fundos que estão emitindo, acho que a gente precisa separar um pouquinho. Tem algumas emissões de fundo de tijolo, por exemplo, que eu acho que foram mal pensadas, tá? Não gostei de algumas emissões, e o mercado também não gostou, tanto que a gente vê que algumas delas micaram aí, captaram muito menos do que se esperava. Agora, eu acho que o foco está sendo em fundo de papel, né? O grosso de emissões aí vem em fundo de papel. E assim, a gente tem que entender que para o fundo continuar pagando um spread interessante frente aos títulos públicos, ele precisa originar novas operações com taxas mais elevadas, né? A gente percebe aí que alguns fundos, por exemplo, que entregam IPCA mais 6, IPCA mais 7, se a gente pegar hoje uma NTNB que está entregando aí IPCA mais 5,2, o spread está muito apertado. Então, não faz sentido para muita gente, numa precificação, entrar num fundo de papel, correndo o risco, né? O risco do crédito privado, e sair do risco, vamos dizer, o risco zero, que é o risco Brasil, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Quando essa curva de juros ela acentuou demais, os fundos, eles se viram, e as gestoras, né, se viram nessa sinuca de bico. Eu continuo com os papéis aqui que eu tenho nessas taxas e o rendimento ainda que estável, mas dando mais próximo, né, fechando frente ao título público, ou eu faço uma nova emissão, sendo que eu tenho pipeline, eu tenho gente procurando crédito, eu tenho operações com taxas mais elevadas. Então, eu acho que nós, como cotistas, a gente tem que pensar isso também. Obviamente, eu entendo a pergunta, entendo a dor do cotista, porque é uma dor minha também. O dinheiro é limitado, né? Eu não consigo. Teve mês, acho que se não me engano, setembro, eu não consegui entrar em todas as emissões na minha carteira, porque eram muitos fundos emitindo e eram fundos que eu tinha percentual grande, então acaba complicando, a gente acaba sendo diluído, e eu concordo, isso tira um pouquinho da confiança do investidor, especialmente aquele cara que, pô, ele está ali fazendo um esforço muito grande para conseguir, de repente, investir R$500, R$1.000 ao mês, e aí vem uma emissão para dobrar o fundo, né? Ele fala, pô, isso aqui já está comendo 80% do meu recurso. Aí vem outra emissão. Aí ele fala, poxa, agora não tem como acompanhar. Eu entendo os dois lados, né? Eu só acho que a gente tem que ponderar essas duas questões, né? As taxas têm que ser melhoradas, porque as taxas públicas subiram, e a gente também, como cotista, né, tem o bolso curto. Perfeito, eu concordo com você, Bernardo. Eu acho que a gente está vendo algumas emissões que alguns fundos têm uma tese que eles realmente precisam crescer para conseguir entregar o rendimento, né? Não vou citar o nome aqui, porque eles acabam estando em emissões, mas são fundos que eu já fiz live aqui, já entrando na minha carteira recomendada em alguns meses, né? E eles crescem porque eles precisam crescer, eles conseguem taxas competitivas, eles conseguem taxas mais altas que os títulos públicos. Mas, ao mesmo passo, a gente vê alguns outros fundos que não necessariamente precisam, já são mais high yield, já tem uma taxa mais agressiva. Essa taxa, eu estava falando com a Flávia Palácios, hoje ela era da RB Securitizadora e ela foi para a OPEA. Uhum. Bom, mas ela basicamente está aí no mercado desde que os CRIs foram criados, quase. E a gente estava conversando um pouco sobre um teto nos FIIs, nos CRIs high yield, né? Poxa, eu já estou cobrando do cara IPCA mais 12, será que eu consigo aumentar muito mais essa taxa? Então tem meio que um teto ali no IPCA mais 12, IPCA mais 14, se você chorar muito. Mas os high yield não vão muito além dessa taxa, então ele fica fazendo oferta agora, captando recursos ali, às vezes não tem tanto ganho de capital, aquela arbitragem que a gente fazia, que a cota estava sendo negociada a 110 e saía emissão a 105, você vendia 110, comprava 105. Já não está mais tendo tanta arbitragem assim, o fundo está fazendo emissão atrás de emissão, fica um pouco mais complicado. Eu acho que o momento agora está muito propício para aqueles fundos high grade,
Por quê? O high grade, ele sempre vai emitir um CRI high grade, ele sempre vai ser precificado em cima da B. 100 bips em cima da B, que vai ser 1 ponto percentual acima do que o IPCA, o Tesouro IPCA está sendo negociado, 200 bip, dependendo ali da garantia. Quando a gente vê a curva de juros abrindo tanto quanto ela abriu nos últimos 2, 3 meses, a gente que conseguia há 3 meses um CRI, colocar aqui direcional, que ele é super famoso aí na pessoa física, eu conseguia um CRI direcional a IPCA mais 5, hoje eu consigo IPCA mais 7. Poxa, eu estou melhorando a rentabilidade da minha carteira, entendeu? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco, e tem uma coisa que é muito complicado, eu participo de roadshow, então eu sei quando uma emissão é boa, quando não é, mas eu não posso emitir opinião em público, por exemplo, isso é bem complicado, e o gestor também não pode, então é super difícil fazer a tese de investimento daquele fundo chegar na base, então normalmente o pessoal fala, fundo de tijolo saindo agora é péssimo, emissão de fundo de tijolo saindo agora é péssimo. Querem uma regra de bolso para usar para tudo, né? E é muito difícil a gente dar isso hoje em dia. Mas eu entendo que um fundo faz uma emissão errada e ele abala a confiança aí do mercado inteiro. Então, eu sei que é super difícil, mas assim, quem puder, até você, Bernardo, se você puder emitir opinião, ou quem puder ler o relatório prospecto ali para entender um pouquinho o que o fundo está fazendo, por que ele está fazendo aquela oferta, a gente já consegue entender ali muito bem se a emissão é boa ou se é ruim. Tem fundos que falam, eu quero só para comprar o ativo, o cap é igual à minha carteira. Será que faz sentido? Será que agora é o melhor momento? Agora, se ele for comprar num cap muito bom, um ativo muito desvalorizado, uma região boa, que vai conseguir vender pelo dobro do preço, sei lá, ele vai contar lá a historinha, pode começar a fazer sentido aquela emissão, né? Eu acho que depende um pouco, e infelizmente hoje em dia a gente perde aí um braço de explicar para o público por que está vindo aquela emissão, para quem está interessado, e aí acaba machucando, né? Porque muita gente entra numa operação achando que é boa e no final não é um mico, digamos assim. E esse ponto que você falou é importante, né? A gente vê alguns fundos de papel fazendo a oferta 476, mas trazendo um pipeline, né? O que não é obrigatório. Isso é muito interessante, mostra um alinhamento muito grande. Na última emissão do REC-R, por exemplo, eles vieram mostrando, olha, as taxas que eu estou buscando são essas aqui, vou melhorar a carteira dessa maneira, o risco de crédito vai para tal ponto. Então, acho que faz sentido. Agora, você tocou num dado muito legal, assim, os fundos high yield, né? Eles já pagam um spread muito elevado e não tem como você apertar mais do cedente lá na ponta. E é bem isso que você está falando. Chega a um limite, né? Tem um percentual que o cara, ele fala, não tem como, isso aí já tira demais a minha margem, eu não consigo fazer, não tem como seguir com a operação. Então, esse é um desafio aí para a gente observar nessa alocação, né, desses fundos high yield que estão emitindo aí, como é que eles vão trazer, de fato, para a carteira essas novas operações. Exato. Então, a gente realmente tem que observar. Eu sei que é um pouco difícil, mas até o Moise estava levantando uma bandeira da gente ir lá e poder gestor se explicar, e analista de corretora também poder explicar o que está acontecendo ali na emissão. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer agora, né? E eu vejo muito relatório saindo com algumas opiniões equivocadas, sabe? Claramente a pessoa não ligou para o gestor e perguntou, poxa, por que você está fazendo? Me explica aqui esse laudo de avaliação, por que está isso, sabe? E aí acaba propagando algumas informações que não são 100% verdadeiras. E a gente não pode se defender. Eu não posso corrigir, o gestor também não pode corrigir, é um momento terrível para a gente. Então isso realmente tinha que mudar, tomara que em breve isso mude. Sim. Barba, vou mandar uma pergunta aqui para você. Eu achei muito bom. O Marcelo, com certeza deve ser seu seguidor, para chamar de Barba. Está comentando aqui sobre a desvalorização das cotas de FOF. Não sei se você quer comentar alguma coisa, que eu queria emendar também com uma outra pergunta do Paulo, que está perguntando dos fundos MGFF e RBRF, sobre os outros FOFs, né? Quais são as vantagens desses FOFs sobre outros FOFs? Então, eu queria comentar um pouco tanto sobre a desvalorização quanto sobre a diferença desses FOFs sobre os outros, né? Eu vou deixar aí para você começar um pouco com as suas opiniões, Bernardo. Não, legal, valeu, Marcelo. E, cara, a questão dos FOFs é assim,
o FOF ele tem uma correlação, né, muito grande com o mercado, né? Naturalmente, a gente vê o IFIX caindo demais, isso reverbera de uma forma muito forte nos FOFs, né? A gente sabe que a carteira do FOF ali, ela representa exatamente os fundos que estão ali dentro, e todos os fundos praticamente estão caindo, consequentemente o VP do FOF vai indo para baixo, o valor de mercado vai indo junto. Os FOFs eles entraram numa espiral terrível, né? Porque o mercado baixista, a dificuldade de você fazer ganho de capital, que é um foco grande, é uma forma de rentabilização expoente dentro dos FOFs, né? E aí os rendimentos em queda frente a outros segmentos, então foi bem complicado. E já existe um certo preconceito com FOF, né? Quem vem para o mercado muitas vezes vem com a ideia, por que eu vou comprar um FOF se eu posso ter o ativo diretamente na minha carteira? O que esse gestor do FOF vai contribuir para eu ter um rendimento melhor? Melhor eu mesmo comprar e não pagar dupla taxa, né? A taxa do fundo na ponta e a taxa do FOF. Mas eu acho que o FOF ele faz sentido, sim. Mesmo que você tenha uma carteira grande, eu acho que faz sentido ter um ou outro FOF que você confie, especialmente quando a carteira do FOF é descorrelacionada com a sua. Então, vamos dizer que você tem muito fundo de shopping em Lages, você não gosta muito de estudar fundo de papel, não confia muito na tese, você vai para um FOF que tem bastante percentual da carteira em fundo de papel, isso dá uma tranquilidade, né, para você deixar alguém designado ali que está trabalhando 24 horas para fazer a análise desses fundos. Então, eu acho que faz sentido, sim, não tem preconceito com FOF. Passa muito pela questão do mercado, né? Eu acho que os FOFs eles estão muito travados. A gente vê FOF que negociava milhões no mês e hoje ele está negociando quase nada, né? A gente pega, por exemplo, o Kiri 11 lá do Felipe Ribeiro, que é um cara sensacional. Tem mês que ele fala, não negociei nada da carteira, porque achei que os preços não faziam sentido para realizar prejuízo. E a gente tem que se colocar um pouco também na posição do gestor, né? O gestor ele vai, analisa e entende que aquele ativo faz sentido, mas não é para o dia seguinte, né? É muito difícil um gestor se posicionar para conseguir fazer um ganho de capital tão rápido. Óbvio que tem alguns fundos mais voltados para isso, né? A gente pega o MOR 11, por exemplo, o GCFF 11, também é um fundo voltado mais para giro, mas outros têm uma posição de alguns meses, né? O próprio MGFF que o Paulo cita ali, ele costuma se posicionar de uma forma mais serena, vamos dizer assim, não é para fazer aquele giro imediato, né? Ele vê aquela valorização, faz aquela análise fundamentalista, se posiciona e espera num prazo maior, né? Em alguns meses. O Paulo perguntou exatamente do MGFF e do RBRF, né? O MGFF, eu acho que eles demoraram um pouquinho para fazer a migração para fundo de papel, para deixar o yield mais estável. Acho que esse foi um erro do MGFF no ano. Hoje a carteira já é muito mais papel, eles já conseguiram chegar num patamar, né, de revolucionar essa carteira, eles tiveram que fazer isso com um bonde andando, mas eu acho que eles já conseguiram chegar lá. E eles têm algumas posições ali que muita gente discute, né? Por exemplo, o Almi 11, o Edgar 11, são posições no Rio de Janeiro, que muita gente tem dúvida se esses ativos voltam a performar de uma forma sólida, né? Então, tem as questões ali envolvidas também. É bom a gente lembrar que o MGFF ele tem um pouquinho de desenvolvimento, esse percentual da carteira foi crescendo aos poucos, e o desenvolvimento ele demora um pouquinho mais para trazer recurso, né? É natural isso. O desenvolvimento ele fica um período sem dar rendimento e aí lá na frente vem uma bolada, vamos dizer assim, vem um recurso de forma mais grossa. E já o RBRF, ele, assim como todos os fundos da RBR, eles têm uma tese bem ampla, né? Eu acho interessante isso. Eles têm uma estratégia mais core, depois uma estratégia tática, alguma coisa de liquidez, eles também trabalham com um pouquinho de desenvolvimento. Acho que ambos os fundos são interessantes. A RBRF ele fez um movimento de migração da carteira um pouco antes do MGFF,
mas são dois fundos interessantes, né? Para quem quiser um fundo que tenha mais giro, é aquilo que eu falei para vocês, os fundos menores, né? O MOR11, o GCFF11, NAVT11, são fundos aí que tem mais, até pelo tamanho do próprio fundo, você consegue girar mais. Outra coisa que é importante em FOF, que eu tenho visto, né, são aqueles que conseguem fazer short, né, Isa? Eu acho que isso tem dado uma rentabilidade legal, né? Alguns fundos conseguiram fazer essas operações. É bom lembrar que alguns fundos nem podem, por regulamento, fazer, porque eles tinham um regulamento mais antigo, antes das alterações da B3, né, permitindo o short, mas eu acho que é uma solução para mercado baixista. O problema é que a B3 exige ainda uma garantia muito grande, né, para você poder, para o FOF, né, poder shortear, a operação, ela exige ali um valor muito grande preso, então acaba dificultando também, porque os FOFs não costumam deixar muito dinheiro em caixa, né, ele já vai alocando, já tem os recursos já postos em outros FIIs. E vale comentar também que quando você faz short, né, quando os fundos fazem short, eles não podem deixar o fundo imobiliário em garantia. Então, eles realmente têm que ter ou caixa, ou tesouro, ou, né, caixa, digo tesouro mesmo, né, para colocar em garantia. Então, tem um trade-off ali bem grande para segurar essa posição, né. Falando um pouquinho por que eu tenho esses fundos na carteira, minha visão, esses fundos que têm uma tese, principalmente lajes corporativas Rio de Janeiro, já estava descontado do preço do fundo, tá? O MGFF, principalmente, já está dando aí um dividendo recorrente, sem fazer ganho de capital, de 50 centavos por cota, que no valor que ele está sendo negociado é um super dividend yield, tá? E o que eu gosto da tese de ambos é que eles permitem a pessoa física ter acesso a ofertas restritas, principalmente teses de desenvolvimento, que são aquelas teses que demoram mais para maturar, né? E aí eu acho que realmente tem que ser para investidor profissional, porque pessoa física não entende. Um caso é até o Tour 11, que amortizou agora, todo mundo achou que estava pagando R$1 milhão ali, muito dinheiro, de R$76 de dividendo, e não era, gente, era amortização do fundo. Esses fundos nascem, crescem e morrem, tá? Então, ele acaba devolvendo ali o dinheiro para o investidor, e o ganho de capital já foi feito ali ao longo do período, tá? Então, eles permitem a esse investidor ter acesso a esse tipo de oferta que ele não teria de outra forma, que você precisa ter uma análise muito mais especializada, um acompanhamento muito mais rebuscado, entender a tese. São ativos que não têm liquidez, tá? Então, você não pode comprar e vender, você não consegue vender, na verdade, né? Até por alguma eventualidade, às vezes o regulamento é mais frouxo, o cotista consegue comprar uma cota, mas às vezes você vai tentar vender, você não vai conseguir vender essa cota, tá? Então, eu gosto de deixar isso na mão realmente de investidores profissionais, e é uma forma ali de colocar uma pimentinha na carteira do investidor, assim ele tem que ficar se preocupando e de uma forma muito mais controlada, né? Eu não estou colocando toda a carteira, um gestor profissional está olhando ali o que está acontecendo, se está na hora de vender, se não está, ele consegue acessar o gestor que está fazendo o desenvolvimento, por exemplo, e propor algumas melhorias para melhorar a TIR do projeto. Então, eu acho que realmente esse investimento via fundo de fundos é excelente, é a melhor forma de você acessar. Muito bom. Vou fechar aqui, já para a gente não estourar muito nosso tempo, Bernardo. Vou fazer uma pergunta que eu gostei muito do Glênio, tá? Professor Bernardo, já posso usar minha reserva de oportunidades? Grande Glênio. O Glênio está sempre no canal, apoia muita gente, é um cara muito bacana. Cara, essa pergunta é a que vale R$1 milhão, né? Será que eu devo vender tudo e comprar tudo em fundo imobiliário? Mas assim, cara, eu acho que a cada nova queda vale a pena você utilizar uma parte da reserva, sim. Acho que nunca a gente deve, para quem faz, né, também tem essa questão, quem faz reserva de oportunidade, tem gente que não faz, que faz os aportes mensais ali, sem olhar muito isso. Para quem faz reserva de oportunidade, são esses momentos de queda que você tem que realmente conseguir ter a frieza de entrar nos ativos. Só que você não sabe o fundo, então não adianta, poxa, agora eu vou queimar toda a minha reserva e daqui 6 meses o fundo está muito mais longe, né? Então, eu acho que você deve ir com as quedas graduais, fazendo aportes maiores com a sua reserva. Eu acho que isso faz sentido
Tem gente que fala, por exemplo, a cada 10% da queda da bolsa, do IFIX, eu entro com 15% da minha reserva. E aí vai fazendo isso. É uma forma de você ir acompanhando essas quedas. Você nunca vai pegar o ponto perfeito de entrar todo com o seu recurso, mas você foi conseguindo fazer boas compras, né? E você gosta de reserva de oportunidades? Bom, minha carteira recomendada eu não tenho espaço para reserva de oportunidade, mas na minha carteira pessoal eu tenho, né? Para quem não sabe, eu não posso investir em fundos imobiliários, tá? Por trabalhar aqui na Genial. Mas eu tenho sim, às vezes eu vejo algumas quedas, principalmente ações, que é o que eu consigo arbitrar, ou às vezes até tesouro, quem não sabe dá para ganhar dinheiro no tesouro. E eu uso, assim, por exemplo, Acho que a Isa caiu aqui, galera. Fala pessoal, tudo bem? E aí, Bernardo, será que a Isa tenha caído? Eu vou mandar uma mensagem para ela. Mas se você tiver alguma coisa para falar, aproveitar o assunto que ela estava falando, para ela voltar. Só agradecer a Isa, agradecer a vocês aí, foi um papo muito legal. Obrigado a todo mundo que mandou perguntas também, espero que vocês tenham gostado. Passa lá para conhecer o nosso canal também, aqui no YouTube, lá no Instagram, @vai pelos fundos, espero que vocês gostem. Sou também CS, se alguém estiver precisando aí de uma mentoria, de análise de carteira, a gente está aberto também para atender vocês. E foi muito legal aí, Deus. Obrigado pela oportunidade de estar no canal da Genial. Legal, eu que agradeço a você, Bernardo, e a toda a audiência. E é isso, vou dar aquele recadinho blogueirinho que eu sempre escuto e eu nunca falo. Pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. É legal vocês se inscreverem para poderem participar aqui no nosso chat. A interação que a gente tenta manter aqui é sempre próxima. E acompanha a nossa programação, né? A gente tem live todo dia. A Isa talvez voltou. Ela voltando. Será que ela volta? Voltou. Gente, então, minha bateria acabou. Meu celular não funciona, então não consigo entrar pelo celular. Tive que sentar aqui no chão, perto de... Perrengue, gente, faz parte. Tava já encerrando, dando um recado blogueiro e tava encerrando, Isa. Exato. Gente, tanto desespero aqui para conseguir carregar esse notebook que eu já nem sei o que eu tava falando mais, desculpa. Não, fica tranquilo, a gente já tava para encerrar mesmo. Eu só agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês, gostei demais, obrigado realmente, Isa. Obrigada a você, Bernardo, por poder participar. Gente, é tanta emoção, eu corri tanto aqui para chamar tudo, vocês não têm ideia. Mas faz parte. Bernardo, muito obrigada por poder participar. Eu achei que essa edição especial, obviamente, tinha que ser com você. Você foi um dos primeiros que me chamou aí para fazer uma live no canal, então foi super interessante. Apesar de eu não ter te dado uma pauta tão bonitinha, eu falei assim, Bernardo, vamos responder a pergunta do pessoal, falar dos temas do momento, né? Mas queria agradecer muito sua participação aqui e seja muito bem-vindo para voltar. Muito obrigado, com certeza, você chamando, eu vou estar por aqui, é um prazer enorme falar com você e estar aqui no canal da Genial. Obrigada a você, Bernardo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Deilson. Valeu, tchau, tchau.